Pois é, pessoal, mais um time na briga para comprar o atacante Michael do Goiás, revelação do Campeonato Brasileiro 2019. Dessa vez é o Flamengo. Tenho ouvido muitas coisas sobre essas negociações. Às vezes, coisas que têm um pouco de desinformação. Às vezes, as pessoas, ao tratar desse tema, até desmerecem o Goiás. Eles colocam como se o jogador fosse obrigado a aceitar e o clube aceitar uma proposta vinda do Corinthians, ou uma proposta vinda do Flamengo. Até estão falando de leilão. Gente, não há leilão nenhum. O Goiás declarou desde o início que o jogador só sai se pagar a multa, que é de 50 milhões de reais. O Corinthians ofereceu menos da metade por 50% dos direitos do jogador. Menos da metade. A metade seria 25 milhões. O Corinthians ofereceu 22, então não é nem proporcional. O Flamengo teria oferecido agora 7 milhões e meio de euros, o que daria em torno de 34 milhões de reais. Também não é 75% dos direitos do jogador, que seria em torno de 37%. Então o Goiás tem declarado que só aceita vender se vier e pagar a multa. E o jogador sabe disso. E não adianta os clubes oferecerem salários astronômicos para o jogador. Não estou aqui fazendo uma defesa do Goiás. Eu estou expondo uma situação real, um histórico do que eu conheço do Goiás nas negociações que faz. O Goiás não tem remorso nenhum de deixar o jogador emburrado, porque deixou de ganhar 300, 400 mil reais, porque uma negociação não deu certo. O Goiás, ele não faz nenhuma negociação sob pressão. O Goiás tem no seu histórico de venda de atletas boas negociações, excelentes negociações. O Eric, por exemplo, despontou no Goiás no Campeonato Brasileiro de 2014 como revelação. Em 2015, ele não foi negociado. Aí só depois é que foi para a equipe do Palmeiras. E assim é na história. Me lembro uma vez que o Araújo, atacante, vocês lembram dele? Ele entrou em litígio com o Goiás, tentando uma liberação judicial, não conseguiu a liberação, ficou emburrado, mas depois teve que se conformar e foi negociado 1 ano, 2 anos depois. O Goiás teve várias propostas para negociar o Fernandão, demorou quase 2 anos para negociar o jogador. O Goiás teve propostas para negociar o Wellington, atacante. O time estava com problemas financeiros, só esperou uma boa oportunidade. Na época o jogador saiu para o Spartak de Moscou por cerca de 7 milhões de euros. O Goiás espera as boas oportunidades. Então, a posição de momento é a seguinte: o Goiás não quer vender o Michael, mas não pode fazer nada se o Michael acertar com alguma equipe e alguém chegar lá e pagar os 50 milhões. Então, não existe nenhum leilão. O Goiás não está fazendo leilão, Flamengo. O Goiás, senhor Corinthians, não está fazendo leilão. Vocês ofereceram valores inferiores à multa e o Goiás só libera o jogador, e não tem outro jeito, né, se pagarem a multa rescisória. E além do Flamengo e do Corinthians, também tem um time do México, que estaria disposto a pagar os 50 milhões. Será? Aguardemos cenas dos próximos capítulos.